a gente vai explicar hoje a matéria de filosofia. E antes que qualquer pessoa já venha falando, não sou professora de filosofia. Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês me perdoam. E também, eu posso acabar pronunciando alguns dos nomes dos filósofos errados, porque são uns nomes bem complexos, assim, na minha opinião, e eu não consigo alguns de verdade. Eu fiquei tentando aqui antes de gravar e eu falei assim, ai, desisto, vou do jeito que eu tô. Então, vamos lá. A gente na prova vai cair 3 matérias. A introdução à filosofia, que é aquela parte do mitos ao locus, período pré-socrático, sofistas e Sócrates. Então, vamos lá. A filosofia é uma forma de se analisar e justificar as coisas. Por que ela surge? Porque antes a gente não tinha nenhuma justificativa para as coisas. A gente tudo botava nas costas dos mitos, das religiões, né? Porque a filosofia ela surge na Grécia, e na Grécia, a Grécia era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Ah, tem o deus... por exemplo, tem Poseidon, tem Zeus, né, na mitologia deles. Mas enfim, dando agora exemplos práticos. Ah, por que chove? Ah, eles botavam assim, porque tem um deus que faz chover. Ah, porque fulano de tal morreu? Ah, e a gente não sabe, mas tem alguma coisa que deve acontecer com ele que faz ele morrer. Então, assim, a gente nunca tinha justificativas que... Obviamente, aqui eles não dão justificativas concretas também, só que são justificativas que a gente consegue ter alguma percepção. Porque por meio da mitologia, a gente nunca viu, sei lá, o bicho-papão. Você já viu o bicho-papão? Você nunca viu. Você nunca sentiu ele, você nunca sentiu o cheiro dele, você só ouve falar dele. E a oralidade tem um problema muito grande, porque ela se perde ao longo da história. Porque uma história nunca é se mantida exatamente do jeito que ela foi contada, quando ela é passada pela oralidade. Sempre alguém vai mudando, vai aumentando. Então também, os filósofos eles começaram a pensar assim, não, cara, tá muito errado isso, vamos tentar justificar as coisas de outra forma. Então, os primeiros filósofos da história são conhecidos como os pré-socráticos ou o período cosmológico. Eu já dou a justificativa do que é o período cosmológico, primeiro falar porque é período pré-socrático. Porque o Sócrates, gente, ele é tipo um marco na filosofia. Então, a gente tem o período antes dele e o período depois. Por isso que esses carinhas são chamados de pré-socráticos. Mas o nome desses filósofos aqui, vocês vão ver que são bem familiares, que a gente ouve muito deles. Enfim, aqui, diferente da concepção que a gente tem da filosofia, eles vão estudar a natureza, né? Porque depois de Sócrates, aí o tanto que ele é importante, a gente começa a estudar os humanos por meio da antropologia, que é estudar o homem. Aqui a gente vai estudar a natureza, a gente quer entender, esses pré-socráticos, eles querem entender o elemento que formou o universo, o que formou isso. Por isso que é chamado também de período cosmológico, porque eles queriam entender o elemento que formou todo o universo. E cada filósofo, eles tinham sua forma de entender e sua forma de concepção de qual elemento foi esse. Então, para cada filósofo, existia um elemento de criação. E esse elemento de criação era conhecido também como arqué, ou eu, abrasileirando o termo, arché. Eu vou deixar escrito aí para vocês, porque eu pronuncio arché, gente, para mim não faz sentido, entendeu? Eu sei que é o jeito que pronuncia lá nos gregos, mas eu não sei, eu não falo grego, enfim. Os principais filósofos do período pré-socrático o primeiro a gente conhece, Tales de Mileto. Para ele, o arqué dele era a água. Então, para ele, o que formou, assim, o elemento principal da formação do universo foi a água. Porque ele, analisando, né, ele sentado lá na mureta, analisando as coisas, falou assim, eu acho, assim, analisando e percebendo que tudo envolve água, acho que o elemento que formou tudo, então, é a água. Então, para Tales de Mileto, o arqué dele é a água. Agora, para Pitágoras, a gente conhece muito esse cara, a gente vem em matemática, porque ele fez o teorema de Pitágoras, aquele negócio do triângulo. Ele achou que o elemento que formou todo o universo, ou seja, o arqué, era os números, né? Por causa que ele, por ter estudado o teorema de Pitágoras e ter descobrido o teorema de Pitágoras, ele percebeu que existiam grandezas proporcionais, ele conseguiu fazer essa relação. Então ele começou a pensar assim, se eu consigo ter essa relação, então, no fundo, tudo deve ter a ver com matemática. Se eu estudar mais, talvez eu consiga chegar ao princípio de tudo que é alguma coisa matemática. Então, para Pitágoras foi isso. Aí a gente tem o Anaximandro, que ele acreditava que a origem das coisas é dada por algo infinito e indefinido. Ou seja, é algo infinito, assim, nunca vai acabar, mas eu não sei o que é. Ele tinha 2 alunos, um deles era o Anaxágoras, eu vou deixar escrito, esse eu não sei falar de nenhum. E o Anaximenes. O Anaxágoras não é tão importante, eu vou falar mais no Anaximenes. Ele acreditava muito no professor dele, então ele concordava que sim, o arqué é algo infinito. Só que ele define esse indefinido, né? Que o Anaximandro falou que era algo que você não conseguia definir. Ele falou, não, eu consigo definir sim. Pra mim, o elemento que formou todo o universo pra ele, de acordo, era o ar.
Então, para Anaximenes, o que o ar é uma coisa infinita, né? A gente sabe que é infinito. E é uma coisa que ele conseguia falar o que era, então ele definiu que esse ar que é dele é o ar. Então, só fazendo aqui o checklist. Tales de Mileto, a água. Pitágoras, os números. Anaximandro era algo infinito e indefinido, que isso no grego tem um nome, né? Para deixar só um nomezinho. Apeiron. E para Anaximenes, o ar. Então, agora a gente tem outros dois filósofos. A gente tem o Heraclito e o Parmênides e o seu discípulo Zenão. Mas primeiro vamos falar do Heraclito. O Heraclito, ele acreditava que o elemento que formou tudo é o fogo. E ele tem uma justificativa, e a justificativa dele é bem importante. Acredito que vai cair na prova, principalmente para fazer comparação com esse outro que eu falei, que é o Parmênides, enfim. O Heraclito, ele tem uma frase que é muito conhecida, que é: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque ele acreditava que o universo estava em constante movimento, em constante mudança. Então, qual é o elemento que modifica as coisas? Para ele, esse elemento que modifica as coisas é o fogo. Porque realmente, se a gente for analisar na história, por exemplo, o fogo foi primeiro uma grande chave para a mudança da humanidade, porque o fogo permitiu, por exemplo, a gente cozinhar alimento, a gente conseguia afastar os predadores e fez a grande mudança. O fogo consegue alterar coisas. Por exemplo, se eu botar essa garrafa no fogo, ela vai ficar diferente. Eu consigo derreter um metal, fazer uma outra coisa com ela. Então, o fogo seria o elemento da mudança. Por meio dele, eu consigo mudar as coisas. Por isso que para Heraclito, o elemento fundamental aí do universo, o arqué dele é o fogo. E para ele, os sentidos são fontes de realidade. Ou seja, a gente precisa dos sentidos para a gente analisar as coisas. Porque, por exemplo, do nosso toque, dos sentidos, do toque eu falo dos sentidos mesmo, toque, cheiro, paladar, a gente consegue analisar e perceber tudo. Porque como as coisas estão em mudança, eu preciso estar vendo a mudança, eu preciso estar sentindo a mudança. Tipo, eu preciso ver que, se eu deixar, por exemplo, vou dar um exemplo muito besta, tá, gente? Se eu botar uma carne pra esquentar, primeiro ela vai estar vermelha de sangue, depois ela vai ficar escurinha porque ela cozinhou. Então, eu uso meus sentidos pra analisar isso. Agora, e aí ele fez essa análise dele, e como na filosofia todo mundo discorda de todo mundo, chegou o Parmênides e falou assim: Heraclito, você tá tudo errado, louquinho das ideias, discordo totalmente de você. Eu e meu discípulo Zenan, parece Shazam, eu não consigo, gente, eu tô no 5º ano, enfim. Ele acreditou: não, você tá totalmente errado. Pra mim, não existe esse negócio de constante movimento, de constante mudança, né? Tanto que, assim, o Marcão, ele não botou esses dois termos, tá, gente? Ai, travou um pouquinho, enfim. Ele não botou esses dois termos, mas eu acho legal porque dá até pra guardar. O Heraclito, ele é um filósofo mobilista e o Parmênides, ele é um filósofo imobilista. Por quê? Porque ele acredita que não tem mobilidade, as coisas não têm mudança. Então, ele acredita que tudo é um, então tudo é a mesma coisa. E pra ele, os sentidos são a ilusão, né? Porque como ele discorda de Heraclito, ele fala assim: já que você tá falando, os sentidos é a chave pra gente ver tudo. Ele acredita que não, que as coisas são do jeito que são, elas não vão mudar. Então, a gente usar os nossos sentidos nos enganam. Porque, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo da carne. Você viu que a carne cozinhou, só que a carne não deixou de ser uma carne, ainda é uma carne. Então, o seu sentido tá te enganando, te fazendo acreditar que houve mudança, mas não houve. Então, seus sentidos te enganam. É isso que Parmênides fala. Enfim, aí agora a gente vai pros sofistas e depois Sócrates. Gente, desculpa. Antes de Sócrates, eu tenho que falar mais 2 filósofos. O primeiro que a gente vai falar primeiro o termo deles, que não tá aqui na lousa do Marcão, mas o nome deles são os pluralistas. Por quê? Porque eles acreditam, diferente dos pré-socráticos, que não foi um elemento só que formou todo o universo, teria mais elementos. Tanto que um muito famosinho a gente conhece pelos elementos, que ele é mais famoso, não pelo nome. Mas o nome dele é Empédocles. Empédocles, não sei falar, desisti. Ele acreditava que 4 elementos que formaram o universo: terra, ar, fogo e água. E a gente tem os outros 2 filósofos, que eles são muito importantes, porque caem na matéria de química. Graças a Deus eu lembrei deles, senão eu não ia falar. Deixa eu ler no meu papelzinho que eu tô míope, gente. O Demócrito e o Leucipo. Os 2 criaram o primeiro modelo atômico da história. Então, o que eles chegaram na concepção? Eles falaram assim: o que forma todo o universo é um átomo. O que é o átomo? É a forma indivisível de algo. Então, para eles, qualquer coisa é formada por átomos
E esses átomos, tipo assim, eles são indivisíveis, eles são uma coisa assim, impossível se você se dividir. Então, é uma coisa minúscula, por exemplo, o Vitor, professor de Química, ele deu o exemplo. Por exemplo, você pega um papel. Se você for ir rasgando o papel, chega um momento que você não consegue mais rasgar ele. E quando você chegasse nesse momento, seria a forma de átomo dele, que é uma forma indivisível. Ou seja, tudo é formado por átomos, de acordo com o Leucipo e o Demócrito. Enfim, é isso. Esses dois filósofos. E agora sim, os sofistas. Eu tinha falado Sócrates, né? Birutei, porque o Sócrates é depois dos sofistas, que fica melhor pra gente entender. Os sofistas, eles eram professores itinerantes de retrógrada e oratória. Eu falei esse nome difícil só pra explicar o porquê. Porque os sofistas, basicamente, eles eram os boladões aí de debater, de saber conversar, de saber passar as coisas. Eles eram muito bons de lábia. Então, eles tinham um conhecimento disso. Eu gostei de interpretar eles aqui para aprender como os famosos coaches. Então, o quê? Eles cobravam das pessoas para ensinar elas a serem políticos, a saberem falar de política, a saber vencer um debate, a saber fazer... Eles eram os famosos professores de, sei lá, atualidades, de debates. É como se eles fossem esses professores. Só que eles vendiam conhecimento. E isso é importante, porque Sócrates e os seus alunos, né, que foram muito importantes, por exemplo, Platão, discordam muito dessa parte dos sofistas, mas isso eu já vou chegar lá. Eles vendiam, então, o conhecimento. Então, se você quer aprender a debater, você vai ter que pagar. E isso, gente, é muito importante na Grécia, porque na Grécia, né, por exemplo, em julgamentos, tudo era discutido por meio de debates, não se tinham provas concretas. Por exemplo, hoje, se você matou alguém, você consegue analisar, sei lá, a roupa da vítima, você consegue ver se você encontra digital, você consegue ver uma câmera de segurança. Naquela época não tinha isso. Então, tudo era por meio da palavra. Quem tivesse a melhor palavra, quem tivesse os melhores argumentos, vencia. E isso era pra tudo, tá? Porque lá na Grécia, Atenas, e quando eu falo Grécia, eu tô falando principalmente de Atenas, né, gente? Porque entrando um pouquinho na matéria de história, porque não tem como fugir, a Grécia é um território onde tem diversas cidades e estados. Quando eu for explicar a história, eu vou entrar mais dentro disso, mas cada cidade-estado tem sua forma de governar. E em Atenas, que é o que a gente mais estuda, porque Atenas era uma democracia. Então todo mundo podia estar... Todo mundo não, né? Muita gente podia estar lá participando, que era uma coisa em comum ali na história antiga. Mas, voltando para a filosofia, em Atenas a gente tinha democracia, tudo era feito por meio de... Por meio de assembleias, esqueci rapidinho o termo, por meio de assembleias. Então, discussões políticas, assembleia. Vamos definir, sei lá, quanto que vai valer esse biscoito aqui que eu tô comendo. A assembleia para discutir. Então, tudo era feito por meio de assembleias, ou seja, era realmente muito importante você saber usar a sua fala. Então, no começo, os sofistas, eles eram conhecidos como os grandes anciões, como pessoas muito sábias e muito inteligentes. Tanto, né, que tá até anotado aqui no caderninho os dois termos, não sei, caso ele pergunte o significado dos dois termos. A gente tem aqui, ó, calma, Sofia, que significaria sabedoria, e Sófos, que significa sábio, que são os dois termos que se usavam para se definir os sofistas, que são homens sábios que passam a sabedoria para os outros. E os sofistas, eles tinham um papel também muito importante, e eles tiveram uma função gigantesca na história. Porque eles, por mais que eles cobravam para isso, eles, querendo ou não, ajudavam os jovens a serem mais políticos, a se tornarem verdadeiros cidadãos. Porque em Atenas, você era um cidadão se você exercia a política, se você estava ali presente. Então, eles ajudavam as pessoas a conseguir ser melhor nisso. Porque como a sociedade é baseada nisso, se você é bom em saber conversar, em saber debater, então você tá o quê? Você tá aqui na top da pirâmide. Então, é basicamente isso que eles faziam. Só que também é uma coisa muito importante. A gente tem uma visão um pouco negativa dos sofistas porque muitos documentos foram perdidos deles. Então, as informações que a gente tem são escritas pelos seus opositores. Então, também, obviamente, os opositores vão tacar um pau maior. Então, a gente tem que ter essa concepção. Por quê? Eu vou fazer isso um pouquinho diferente. Eu vou primeiro falar os primeiros sofistas e depois falar as contradições. Eu vou deixar nessa forma mais cronológica, porque eu acho melhor. A gente tem os dois principais sofistas que a gente vai estudar, que um é mais do relativismo e outro é do cetismo. Esse do relativismo é o Protágoras. O Protágoras, ele tem a frase dele que é: o homem é a medida de todas as coisas, porque ele acredita que não existe verdade absoluta. Não existe um fato absoluto, não existe verdade absoluta. Então, eu vi esse exemplo, eu achei ele incrível para se ensinar.
Por exemplo, assisti um filme. Nossa, por exemplo, Clube da Luta. Assisti Clube da Luta e falei assim, nossa, eu liguei pra Amanda. Ai, Amanda, que filme bom, você tem que assistir Clube da Luta, muito bom. Aí a Amanda foi assistir e falou, ai, achei uma bosta esse filme, achei horrível. Aí ela liga pra Vitória pra falar mal de mim. Ai, nossa, a Nicole passou um filme péssimo pra mim, você acredita? E aí, Protágoras, diante dessa situação, ele falaria o quê? Nenhuma das duas tá certa. Por quê? Não existe verdade absoluta. Porque pra Nicole, ela tem as referências dela. Ela tem o que ela entende da verdade dela. Ela entende do que é bom dela. E a Amanda, ela também tem as concepções dela. Cada um tem suas concepções. Ou seja, não existe verdade absoluta. Porque, querendo ou não, no seu interior, cada um acha que está certo em cada situação. Então, para Protágoras, é assim que funciona. Então, as duas palavras-chave. Tudo é verdadeiro, então para ele tudo pode ser considerado verdade. Eu acho que eu falo uma coisa um pouco oposta, mas é no mesmo conceito. Que a verdade não é absoluta. Eu acho que foi isso que eu falei. Se eu falei uma coisa errada, me perdoem, tá? Porque eu vou falando muito e eu esqueço. Tudo é verdade e a verdade depende de um ponto de vista. Então, enfim, vamos ter essa concepção. E o outro filósofo é o Gorgias. Ai, gente, sou péssima. O Gorgias, ele é mais do ceticismo. Por quê? Porque ele acredita que nada existe. E mesmo se algo existisse, não poderia ser conhecido. E mesmo que existisse e pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Por quê? Porque de acordo com esse filósofo, a gente tem conhecimento das coisas por meio dos nossos sentidos. Então, por exemplo, esse biscoito que eu tô comendo aqui. Como eu sei desse biscoito? Primeiro, eu tô tocando nele, eu tô vendo ele e eu tô comendo ele. Eu usei os meus sentidos. Agora, vou usar esse biscoito, eu vou querer explicar sobre esse biscoito, sei lá, pro Matheus. Ai, Matheus, deixa eu te explicar esse biscoito. Esse biscoito, ele é meio amarelado, ele tem um gosto de pão, assim, no final. A embalagem dele é de plástico. Você vê, eu tô tentando comunicar algo. Só que, pra ele, a concepção de amarelo pode ser diferente da minha. A concepção dele de algo mais plastificado, plástico, pode ser diferente da minha. Por quê? Porque a gente não consegue expressar de fato o que a gente sente nos sentidos. É isso que Gorgias fala. Então, eu nunca vou saber de fato o que ela tá querendo comunicar. Às vezes a gente fica no meio dessas brisas, né? Tipo, será que todo mundo enxerga a cor verde que nem eu enxergo? É o que Gorgias falava. Você não tem como você saber. Porque cada um tem sua concepção de verde, cada um tem sua concepção de biscoito, cada um tem sua concepção de cada coisa. E como a gente tem isso, a gente nunca consegue expressar de fato o que ela é. Então, para Gorgias, tudo é falso. Então, a gente nunca consegue saber o que é verdadeiro. Tudo é falso e nunca conseguimos expressar a realidade. Por causa disso, ele tá dentro desse cetismo. Então, principal diferença entre os dois, que eu acredito que ele vai pedir essas duas diferenças entre os dois. Protágoras, para ele, tudo é verdadeiro. Por quê? Porque a verdade, você tem que entender, você tem que analisar, entendeu? Porque não existe verdade absoluta. Enquanto para Gorgias, tudo é falso. Por quê? A gente nunca consegue expressar de fato a verdade. Porque a gente vê as coisas por meio dos sentidos. E para Protágoras, a verdade depende de um ponto de vista, né? Depende de quem tá contando. Agora, para Gorgias, nunca vamos conseguir nem sequer expressar a verdade. Porque tudo que sai da nossa boca automaticamente é falso. Por exemplo, eu tô falando que a minha parede é branca. Mas talvez o branco que você tá vendo não é tão branco assim. Enfim, isso é o que o Gorgias falava. Agora vamos para Sócrates. Algo muito legal sobre Sócrates que a gente tem concepção é que, assim, existe uma teoria que, na verdade, Sócrates pode não ter existido. Porque o Sócrates nunca deixou nada escrito. A gente só tem coisas que escreveram sobre ele, né? Por causa que, por exemplo, o Sócrates foi o mestre de Platão. Então, a gente tem muitas coisas de Platão falando sobre Sócrates. Mas eu acredito em você, Sócrates. Eu sei que você existiu, entendeu? Quando eu te encontrar, você vai agradecer a mim. Enfim, o Sócrates também, eu gosto muito do Sócrates. Eu sou muito paga-pau do Sócrates. Eu acho muito legal o que ele fala. E vamos explicar o porquê Sócrates e a gente ainda não vai ver Platão, então não vamos muito entrar em Platão e em Aristóteles, porque eles também criticavam os sofistas. Vou falar mais do Sócrates porque é o que cai na prova, mas saibam que esses dois também não gostavam dos sofistas, porque, né, eles eram estudantes de Sócrates. Então, vamos lá. Sócrates, ele não gostava dos sofistas porque ele acreditava que o conhecimento era um direito de todos. Porque o Sócrates, diferente de todos os outros filósofos aqui, todos os outros filósofos que eu falei aqui, ele era de origem humilde. Porque, gente, a gente tá falando isso, tipo, ó,
século V a.C. Todo mundo que tava na Grécia, assim, a grande maioria da população era o quê? Pessoa trabalhando que nem um condenado, se lascando, comerciante, sabe? Tava preocupado com outras coisas. Por exemplo, as pessoas que eram os filósofos aqui eram pessoas que tinham uma certa riqueza, que tinham o privilégio de poder ficar tipo assim, vou sentar aqui de ficar ocioso, isso que é ficar ocioso, vou sentar aqui e analisar as coisas. Que querendo ou não, a filosofia demanda um momento de pensar, de você sentar e analisar. E Sócrates rompeu todos os limites. Ele falou, não, eu sou humilde, eu preciso estar trabalhando, mas eu tô aqui disseminando o que eu quero disseminar. Então Sócrates, ele falava o quê? O conhecimento é direito de todos. Então ele achava horrível, tipo assim, péssimo os sofistas venderem conhecimento, porque ele achava que não, você tem que ensinar para as pessoas de graça, porque é direito de todo mundo ser político. É direito de todo mundo saber se comunicar. E também o Sócrates tinha duas frases muito importantes, que a gente conhece muito elas. Que a primeira conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque a gente precisa saber, a gente precisa ter um autocontrole, a gente precisa se autoconhecer. Então aqui tem muito aquela questão do autoconhecimento, se olhar por interior, se analisar. E uma que eu acho mais legal que é, só sei que nada sei. Porque com essa frase a gente consegue ter a concepção que, cara, o Sócrates, ele tá se dispondo a falar, eu tenho que estar sempre em busca de conhecimento. Eu não posso falar que, sei lá, eu sou topíssimo em história. Porque você tem que estar sempre em constante conhecimento, você tem que estar sempre em constante estudo. Você não pode se deixar perder pensando que você é o topíssimo em algo, porque na verdade você não é. Você nunca é o topíssimo em algo, porque sempre tem algo novo para aprender. Então, por esse tipo de ensinamento que Sócrates passava, ele se tornou um verdadeiro oráculo, que é aquela pessoa que tipo, teve muito conhecimento e tal, realmente virou um ancião, assim, sabe? Tipo um conselheiro. Tipo, vamos ter autoconhecimento, vamos nos entender e vamos estar sempre em constante mudança, vamos sempre estar procurando novos conhecimentos, vamos estar abertos a novas concepções da realidade, vamos estar sempre abertos a novas justificativas. Então, assim, Sócrates rei. E assim, para finalizar rapidinho a história de Sócrates, que o professor não entrou tão a fundo nele, então também não vou falar outras coisas, e que nem eu falei, o Sócrates, ele é tipo visto, assim, até na história, como uma grande passagem, porque a gente não tem coisa escrita dele, a gente só tem o que os outros falam, então também é um pouco complicado. Sócrates foi em Atenas, né, ele foi denunciado porque eles acreditavam que Sócrates estava doutrinando os jovens, porque Sócrates incentivava os jovens a questionar, vamos estar questionando, gente, vamos estar sempre discordando, enfim. E as pessoas começaram assim, ai, que absurdo, agora todo mundo querendo questionar sobre política e papapá, a gente sabe como funciona o poder. E os caras falaram, não, vamos eliminar Sócrates. Então, Sócrates foi colocado para um julgamento. Mas Sócrates, né, de acordo, tem um livro, esqueci o nome do livro, eu tinha visto agora, eu esqueci. Enfim, pior que eu já havia até anotado, mas é um livro que tem vários relatos que outros filósofos contam sobre esse julgamento do Sócrates. O Sócrates se recusou a fazer uma defesa. Então, ele não tentou debater contra os caras, né? Porque, gente, tudo em Atenas era, tipo, grandes assembleias. Tipo, tinha uma assembleia, vamos julgar Sócrates. Sócrates no meio, vamos julgar Sócrates. O Sócrates não tentou se defender, não trouxe pessoas pra defender ele, não trouxe sua família pra clamar a seu favor. Tipo, por favor, não matem, né? Porque o Sócrates, de acordo com relatos, ele tinha uma esposa, 3 filhos. Por favor, não matem meu pai. Não, ele não tentou isso, porque de acordo com ele, caso ele fizesse isso, seria ele, tipo, confirmar que as acusações eram verdadeiras. E elas não eram, né? Porque, obviamente não eram, né? Sócrates era um perfeito. Tipo, ele não tava doutrinando os jovens, ele não tava doutrinando ninguém. Ele tava passando a ideia dele de, tipo, vamos procurar conhecimento, vamos tentar entender as coisas, vamos perguntar, vamos questionar. Então, como ele não tentou fazer uma defesa, obviamente, né, o júri falou assim, beleza, então você está errado e nós te condenamos à morte. Tanto que tem um quadro muito famoso, que é aquele quadro que tá, tipo, Sócrates assim, com o dedo, assim, sabe? E ele mesmo toma o próprio cálice de veneno pra ele morrer. Enquanto todos os seus alunos estão chorando, Platão tá lá chorando, tipo, ai meu Deus, Sócrates, por que você vai deixar a gente? E o Sócrates tá, tipo assim, vou na paz. Enfim, é isso. Acho que eu passei tudo. Deixa eu ver meus post-its de novo, só pra ver se ter certeza. Tá, passei tudo, gente. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp. E é isso, gente. Tchau!